Bem-vindos ao mundo da noergologia. O que é a noergologia? Tudo o que existe no universo humano ou é pensamento puro ou pensamento realizado. Não existe nada no universo humano que não tenha começado com o pensamento. Noergologia é a ciência do pensamento no seu estado de nascimento no início do terceiro milênio. Só para lembrar, em 1980 estava no seu estado de nascimento a informática que dominou o mundo. Noergologia deve repetir a dose, a tese e a história, porque é assim que caminha a humanidade. O pensamento só foi descoberto no século IX a.C. De lá para cá, todos os estudiosos estiveram convictos da existência do pensamento. Uma exceção, Watson, defendendo agora, na segunda metade do século passado, que não há pensamento, existe apenas guturejamento. Eu confesso a vocês que eu estou plenamente convicto da existência do pensamento, plenamente convicto que o homem pensa. No caso de Watson, fico com um pouco de dúvida. O que é o pensamento? Qual é o órgão do pensamento? Como funciona o pensamento? Qual é a interface do pensamento? Milhares de perguntas alimentaram a curiosidade humana ao longo das eras e continuam alimentando. Falando, por exemplo, do órgão do pensamento, já foi o coração. Até hoje, quando você diz eu sei de cor, é uma herança etimológica dos tempos em que se acreditava que a sede do pensamento ficava no coração. Também já foi órgão do pensamento o útero, o próprio órgão feminino, o falo, próprio órgão masculino, o nariz, a flecha, o ídita, o fluido, o íncubo, o súcubo, o sexo, etc, etc, etc. E o cérebro? Quem quer que ousasse explicar o pensamento pelo cérebro, ou recebia vaia, como ocorreu com Claude Bernard, ou era perseguido, como aconteceu com Avicena, ou sofria bullying do colega, como aconteceu com Henri Bergson, que sofria bullying de Charcot. Por quê? Porque o Bergson dizia que o hipnotismo não era um fenômeno sexual, como defendia o Charcot, era um fenômeno cerebral. Pior mesmo aconteceu com Sechenov. Ele escreveu um livro cometendo o seguinte crime: senhoras e senhores, eu declaro que não aceito nenhum outro órgão corporal como sendo a sede do pensamento. O órgão e instrumento do pensamento é o cérebro. Ah, é? Então vá lá se entender com a polícia. E foi preso. Com este breve resumo de vários séculos de história, eu gostaria de convidá-los agora a filmarmos o momento do nascimento das ciências psi, o genoma das ciências psi. As ciências psi, elas nascerão mecanicistas. O paradigma era mecanicista. O genoma do nascimento das ciências psi é anencefálico, todas elas fora do cérebro, e quando começaram a migrar na direção do cérebro, se comprometeram com um cérebro sem energia. O Freud, por exemplo, só tomou conhecimento, só aceitou a neuroeletricidade 2 anos antes dele morrer. 1 ano antes de eu nascer, e logicamente que isso inutilizaria todas as obras que ele escreveu, baseadas no axioma da energia invasora. E o genoma também assume um compromisso com o analfabetismo cerebral de um cérebro estático, inerte, imutável, memórias indeléveis. Até hoje, quando você faz uma psicoterapia regressiva, só tem cabimento num cérebro imutável. Depois do nascimento das ciências psi, enquanto aquele genoma se desenvolvia, aqui em outra área, na área do hardware, é descoberta a neuroeletricidade. O cérebro tem energia própria, o sistema é autônomo do ponto de vista da energia.
é descoberta a neuroplasticidade, o cérebro muda a todo momento como uma massa de pão. Viva Rita Levi-Montalcini, que descobriu a neuroplasticidade quando eu tinha apenas 6 anos de idade. Descobriram-se as conexões cerebrais da memória, a alfagenia é o pensamento que comanda a energia. Pensamento programa o cérebro, modifica o cérebro. Dr. Elson Montaño, PhD, professor do curso de pós-graduação em noergologia. No livro que brevemente será lançado, ele dedica um capítulo todo para transcender a pergunta. Ele não questiona mais o pensamento modifica ou não o cérebro, que isso é uma conquista da nossa civilização. Ele vai além, ele explica quais são os nanomecanismos que acontecem na interface pensamento-cérebro para que o pensamento possa, com tanta facilidade e a todo momento, modificar o cérebro. Fazemos isso espontaneamente. Imaginou fazer isso metodicamente? Você vai conhecer uma maneira. A neurociência também tem que se libertar de alguns dogmas desatualizados. O Dr. Nicolelis, o homem que fez o tetraplégico da Ushut, ele convida os colegas da neurociência a abraçarem com ânimo a noção de um cérebro ativo e participante. O Nicolelis treina macacos a comandarem braços mecânicos com o pensamento. Na seguinte circunstância, o macaco do Nicolelis está no continente americano, o braço mecânico está lá no Japão. O macaco, com o pensamento dele, movimenta um braço mecânico lá do outro lado do oceano. E o meu colega, o meu vizinho de sala, treina memória em minhocas. Enquanto todo esse progresso acontece, eu dei uma olhada numa grade curricular de curso de psicologia de uma faculdade notória. Eu fiquei pasmo de ver o jovem que adentra naquele curso à espera de conhecimento atualizado, ele vai receber predominantemente, preferencialmente, conhecimento originário daquele genoma, daquele código genético anencefálico e mecanicista do qual acabamos de falar. De sorte que continuar ensinando essas teorias mecanicistas anencefálicas, ou continuar defendendo que o pensamento é inconsciente, face a todas essas descobertas da neurociência, equivale a você ganhar na loteria esportiva e resolver continuar morando na favela só porque você gosta da favela. Então é cada vez maior, mais gritante a distância, a defasagem entre o progresso das ciências e o imobilismo das ciências psi. Isto preocupa imensamente qualquer estudioso da área e chegou a preocupar a Unesco, que em 1986 ela convocou os maiores cientistas da época, reuniu esses cientistas em Veneza, lhes propôs o problema e pediu uma solução. Qual solução? Para acabar com esse descompasso enorme entre o progresso geral das ciências e da humanidade e o imobilismo das ciências do pensamento. Esses sábios, esses pensadores, depois de muito debate e muito estudo, concluíram que só há um remédio e o remédio não é conserto, não é melhorar o que está aí, não é fazer Kaizen, é fazer uma revolução, uma implosão, uma revolução de paradigma. Noergologia é a única resposta efetiva, objetiva, sistematizada, propondo um paradigma com ancoragem. O mapeamento de axioma é uma tarefa um pouco parecida com aquilo que aconteceu lá na Líbia. Estão lembrados? Muitas tribos se organizavam independentemente para fazer uma revolução e depor o comandante, depor o paradigma. E não conseguiram. Quando a OTAN organizou, sistematizou
coordenou e provocou sinergia, o paradigma caiu. Noergologia é o paradigma emergente nascido de análise paradigmática com mapeamento de avô. Então veja, a noergologia não vem melhorar, nem piorar a psicologia. Por quê? Porque a noergologia não é uma nova teoria, nem um novo ramo da psicologia, nem uma nova escola, nem uma nova psicoterapia. É algo nem mesmo fora da casinha, fora da casona. É novo paradigma. Assim como o touchpad do Steve Jobs não melhora nem piora, digamos, o mouse, apenas aposenta-o. A noergologia também nem melhora nem piora nenhuma das ciências conhecidas, apenas não as utiliza mais, porque olha para o mundo com novas lentes. E a visão é, logicamente, difundir o paradigma emergente da noergologia e é ser a melhor contribuição para o bem-estar humano, encurtando o caminho entre o sofrimento e a felicidade, o sonho e a realização, a pesquisa e a fruição do fantástico potencial mental humano, dormitando há milênios a expectativa de ser finalmente descoberto, analisado com novos óculos paradigmáticos e posto à disposição da raça humana para nossa fruição. Muito obrigado a todos.